Senhor, para ouvir o Senhor, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Podem assentar. Vamos abrir a Bíblia lá em Colossenses, capítulo 4, versículos 2 ao 6. Colossenses 4, versículos 2 ao 6. Diz assim: dediquem-se à oração e sejam alerta e sejam agradecidos. Ao mesmo tempo, orem também por nós para que Deus abra a porta para a nossa mensagem, a fim de que possamos proclamar o ministério de Cristo, pelo qual estou preso. Orem para que eu possa manifestá-lo abertamente, como me cumpre fazê-lo. Sejam sábios no procedimento para com os de fora. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades. O seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. Amém? Quando o pastor ele disse para preparar uma mensagem para domingo, de imediato já veio à minha mente uma frase que eu li num livro uns 2 anos atrás, que dizia o seguinte: somente Deus tem o poder de mover as montanhas, mas nós, com a nossa oração, temos a oportunidade de mover o coração de Deus e Ele mover essas montanhas para nós. Então me veio à mente sobre algumas situações em que nós devemos nos colocar à dependência de Deus. Nós somos inteiramente dependentes dEle, dependentes da graça, do amor, da bondade e misericórdia dEle sobre as nossas vidas. E o maior ato de dependência de Deus que nós podemos fazer é orando, nos esvaziando de nós, da nossa carne, do nosso ego, do nosso eu, e dizendo: Deus, eu dependo de Ti. Então é no momento da oração que nós nos entregamos totalmente a Deus, esvaziando de nós para que possamos ser cheios dEle. E a primeira coisa que eu quero dizer para os irmãos aqui nessa noite é que é a vontade de Deus que nós oremos. Hoje de manhã tivemos uma palavra que isso tem que ser o nosso leitinho, né? Isso é o leitinho do cristão. A prática da oração diária, a prática da leitura, isso é o leite, né? É o que vai nos preparar, nosso primeiro alimento, que vai nos preparar para o nosso dia, para as guerras, para as batalhas que nós vamos enfrentar. E em um dos meus aconselhamentos com o pastor, no nosso discipulado, nessa mesma época que eu comecei a procurar alguns livros, né, sobre oração, eu tinha acabado de me formar e eu sempre tive um problema com a questão de dependência. Eu ficava olhando para o meu esforço, para o que eu fazia, se eu merecia ou não, dependia daquilo que eu fazia aqui na Terra, né? Falava: eu sou forte, eu sou saudável, eu tenho saúde, eu vou conseguir vencer, eu estudei, eu vou conseguir trabalhar, prosperar. E eu não olhava para a palavra de Deus, para as promessas que Ele tinha sobre a minha vida. Mesmo tendo crescido no Evangelho, mesmo tendo exemplos dentro de casa da provisão das bênçãos de Deus, eu costumava acreditar que eu seria abençoado com base naquele esforço, se eu merecia ou não. E nesse tempo, eu passando por algumas dificuldades, eu conversando sempre com o pastor, eu falei com ele: pastor, eu tenho um certo problema com dependência. Eu às vezes acabo me frustrando, eu preocupo demais com o futuro, lá na frente, daqui 5, 10, 15, 20 anos, porque eu não sei como eu vou estar lá. Então ele me direcionou com orações, me incentivou, me mostrou na palavra que nós devemos ser dependentes de Deus a todo momento. E é da vontade de Deus abrir o caminho para nós passarmos, é da vontade de Deus quebrar todas as muralhas, as barreiras que vêm sobre a nossa vida. Mas cabe a nós primeiro nos achegarmos a Deus para Ele vir sobre as nossas vidas. Tem um hino da Cassiane bem antigo que eu gosto, que diz o seguinte: Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos para contigo lutar,
Ele abre as portas para ninguém mais fechar. Ele trabalha para os que nele confiam. Caminha contigo de noite ou de dia. Então Deus, ele quer quebrar as muralhas sobre as nossas vidas. Quando Moisés ele chega ali diante do mar, ele sabia, ele estava confiante em Deus. Os israelitas ali preocupados, e quando ele vai falar com Deus, Deus fala, não pare, continue marchando. Quando chegar em frente ao mar, estende a tua vara sobre o mar, que ele se abrirá para vocês e vocês passarão em terra seca. Então, o cristão, ele não pode ser cheio de si. Quanto mais ele vai à presença de Deus, quanto mais ele mergulha em oração, em jejum, na palavra, mais ele se esvazia para que Deus possa enchê-lo. E então, diante de qualquer dificuldade, Deus virá sobre as nossas vidas. E esse deve ser sempre o nosso pensamento. Eu dependo da graça de Deus. Eu dependo da misericórdia de Deus sobre a minha vida. E nós não devemos orar pensando nas bênçãos, somente nas bênçãos. Eu vou orar porque Deus vai me abençoar. Então agora eu vou começar a orar mais para Deus me prosperar. Agora eu vou começar a orar mais, fazer uma campanha, um jejum para Deus me dar uma casa, um carro. Não, eu começo a mergulhar mais em Deus, orar a Deus, adorar a Deus, porque eu sei que Ele já me salvou, Ele já me libertou, já me resgatou daquele mundo de enfermidades, daquele mundo que só traz aflições para nossas vidas. Então nós adoramos a Deus, nós entramos em oração, nós reconhecemos a grandeza de Deus, porque Ele é, não pelo que nós somos. Então o nosso objetivo em orar deve ser demonstrar a nossa dependência de Deus. Aqui Paulo, quando ele escreve aos Colossenses, ele estava alertando os colossenses sobre algumas falsas testemunhas, sobre falsos ensinamentos. E a igreja de Colossenses, quando ele faz esse alerta, ele começa a falar sobre a soberania de Deus, a graça de Deus, a grandeza de Deus, demonstrando que Cristo, ele é o soberano, que quando ele morreu ali na cruz, levou todos os nossos pecados, levou todas as nossas enfermidades, e nós somos inteiramente dependentes dele. Então, o nosso pensamento deve ser esse, olhar para a palavra e enxergar, Cristo fez tudo isso por mim, e o meu único dever agora é o quê? Me achegar a ele, para que ele possa se achegar a mim. Cumprir as promessas que ele tem sobre a minha vida. Esse deve ser o nosso pensamento. O maior fracasso do cristão é viver uma vida sem oração. O cristão que não domina as áreas celestiais, ele é derrotado aqui na terra. Ele não consegue dominar aqui na terra. Quando nós temos essa vida com Deus, essa intimidade, a prática diária de se achegar a Ele, de orar, de jejuar, de ler a palavra, nós estamos sendo abastecidos por Deus. E nós começamos então a andar sobre as áreas sobrenaturais, as áreas celestiais. Então, se nós decidimos orar, nós não precisaremos nos preocupar em decidir mais nada em nossa vida. Às vezes nós temos várias dificuldades, problemas e ficamos pairando por aí. Como eu vou resolver esse problema? Como eu vou fazer para conseguir vitória aqui nesta área? Como que eu vou fazer para resolver isso? E nos esquecemos de Deus. Ele está lá de cima. Meu filho, se achegue até a mim. Venha até a mim que eu tenho uma resposta para você. Domine as áreas celestiais. Mergulhe aqui comigo em intensidade, em intimidade, porque eu tenho uma resposta para você. Nós acabamos ouvindo várias vozes, menos a voz de Deus. A palavra de Deus está aqui para nós, tem todas as respostas às quais nós precisamos para a nossa vida, e nós não temos o cuidado de, às vezes, chegar e confiar em Deus. Então, ouvimos essas vozes e acabamos nos esquecendo de ouvir a Deus. Então, vários homens, mulheres de Deus na Bíblia, eles foram abençoados, foram capacitados, foram cheios do Espírito Santo através de quê? Da dependência que eles tinham em Deus. Eles olharam para Deus, para o que Deus poderia fazer para eles, as promessas que Deus tinha para a vida deles e falaram: eu preciso servir esse Deus verdadeiramente. Eu preciso mergulhar em intensidade aqui com Deus. Daniel, quando ele foi
alertado por Arioque que todos os profetas, todos os adivinhos ali da terra, eles seriam mortos porque não conseguiram interpretar o sonho do rei. O que ele fez? Arioque já chegou com mandado de morte para ele. Ele falou, calma, espera um pouquinho. Ele tinha intimidade com Deus. Falou, espera um pouquinho aí. Eu vou ali no meu quartinho, eu vou orar. E o meu Deus vai me dar a interpretação desse sonho. As batalhas vêm sobre a nossa vida, as dificuldades vêm sobre a nossa vida. E ao invés de nós nos desesperarmos, nós devemos falar, calma. Eu tenho um Deus que é maior do que isso. Eu tenho um Deus que é maior que esse problema, é maior que essa dificuldade. Eu vou orar. Vou mergulhar em intimidade com Deus e Ele vai trazer essa resposta para a minha vida. E quando eu comecei a orar, ali com o pastor, e ele me deu algumas dicas, alguns livros, me mostrou na palavra aquilo, eu comecei a mergulhar e mostrar a minha dependência de Deus. Eu falei, Deus, eu não aceito isso na minha vida. Não é a minha força que vai me fazer vencer, não é a minha inteligência, não é o cuidado que eu tenho, mas sim a dependência de Ti. A Tua palavra diz que eu serei abençoado, a Tua palavra diz que a minha família será próspera, então eu confio na Tua palavra. E eu comecei a ver as bênçãos de Deus vindo sobre a minha vida. O cuidado de Deus sobre a minha vida. Aquela ansiedade, aquela dificuldade, os problemas que vinham tentando me assolar, tentando me derrubar, agora começaram a se afastar de mim, porque eu olhei para a palavra. Essa deve ser a intenção do nosso coração. Se eu tenho Deus, se eu estou cheio de Deus, nada vai me abalar. Se eu não tenho Deus, se eu não tenho uma vida íntima de comunhão, se eu não pratico aqui o beabá, a leitura, a palavra, a meditação, eu não vou vencer, eu vou ser fracassado aqui na terra. Eu vou ter maus pensamentos. Eu não vou conseguir decidir nada, eu vou ser indeciso. Então, o cristão que não ora, ele é derrotado, é fraco. Ele é carnal. Ele não consegue decidir nada em sua vida. Mas quando olhamos para a palavra, para as verdades que Jesus tem para nós, reconhecemos a grandeza de Deus, Ele começa a liberar tudo isso sobre as nossas vidas. E nós temos que entender que Satanás, ele sempre vai lutar contra. Ele sempre vai se levantar, vai tentar nos derrubar, colocar empecilhos em nosso caminho, colocar empecilhos em nossa vida para nos impedir de se achegar até a Deus. A palavra diz que Deus tem os melhores pensamentos ao nosso respeito. Pensamentos de paz, de prosperidades. Se a gente olhar lá no Antigo Testamento, no Novo Testamento, são tantas bênçãos que Deus nos prometeu, tanto terrenos quanto espirituais. Mas para que nós consigamos alcançar essas bênçãos, precisamos reconhecer a grandeza de Deus em nossas vidas. E em outro episódio, já no final desse ano agora, para o começo, eu estava com um problema. Eu sempre tive, depois que eu comecei com essa prática do TSD, do Tempo a Sós com Deus, eu tinha um horário estabelecido, e de dezembro até fevereiro, março, eu passando alguns problemas, com questão de oração. Eu chegava, mesmo horário que eu tinha corriqueiro, mais ou menos um ano de orar, e eu me ajoelhava, não via, pensava que não, dormindo. Acordava só com o som do despertador para ir trabalhar. Passou um dia, no outro fui de novo, ajoelhava, puf, acordava com o despertador. Terceiro dia, quarto, uma semana, e nada de conseguir orar. Satanás sempre vai ter uma arma para tentar nos tirar essa comunhão com Deus. Passou 2, 3, um mês, falei, gente, isso aqui está errado, eu vou conversar ali com meu pastor de novo. E era uma opressão espiritual. Satanás tentando me derrubar na hora de orar. Tentava orar em pé, com o olho aberto. Eu cansava o corpo exausto, sentava na cadeira, dormia. Teve um dia que eu cheguei a dormir em cima da Bíblia. Eu falei, eu vou ler. Eu orei um tiquinho, vou ler. Na hora de ler, caí com o rosto lá. O despertador tocou, levantei as páginas da Bíblia rasgadas com o suor de tanto que eu dormi. E babei ali naquela Bíblia. Então, Satanás, ele vai usar artimanhas para tirar a gente da presença de Deus.
O tempo mais precioso que nós temos no nosso dia é o tempo a sós com Deus. É a nossa comunhão com Ele. Tinha um missionário que ele dizia o seguinte: nós colocamos muita desculpa, dizendo que temos muitas coisas para fazer e que o nosso trabalho ele consome muito tempo, que os afazeres de casa consomem muito tempo. E ele falou o seguinte: quanto mais tempo que vocês têm de compromisso lá fora, mais tempo com oração vocês precisam gastar. E o porquê disso? Porque quanto mais nós oramos, mais Deus nos ensina a decidir. Então, se nós temos 1, 2, 5, 10, 20 compromissos no dia, quanto mais tempo nós gastamos ali em oração com Deus, mais Ele mostra os caminhos que nós devemos seguir. Então, nós não teremos confusão no nosso dia. No início da nossa caminhada com Deus, nós vamos ganhando, adquirindo essa intimidade com Ele. Ele vai nos esvaziando. Ele pega aquele vaso que era corrompido, aquele vaso que era fracassado, e começa a se esvaziar. Você vai entrando ali em adoração, em rendição a Deus. Ele vai te enchendo, ele começa a caminhar com você. Antes de caminhar com Deus, você ia para a direita, para a esquerda, para a frente, para trás. Mas parece que não saía do lugar. Agora, com esse tempo com Ele, com essa intimidade, você pode perceber Ele falando claramente com você. Ele fala ao seu coração, Ele fala ao seu pensamento, Ele direciona o caminho correto. Ele fala: meu filho, vai agora para a direita. Você vai. Continue andando reto, você vai à esquerda. Continue andando, vai. É assim a nossa caminhada com Deus. Até o momento que as bênçãos de Deus começam a nos seguir. Ele fala: vai, dispara, vai correndo, que a minha bênção agora vai te seguir. Pedro, ele andou com Jesus, estava com Jesus, mas ele não tinha o coração entregue totalmente a Ele. Ele estava totalmente na carne. Quando vieram prender Jesus, ele pegou a faquinha dele, meteu lá na orelha, arrancou a orelha do homem. E Jesus foi lá, pegou a orelha, curou o homem na hora e falou: calma, Pedro, não é assim não. Ele dizia: Jesus, eu tenho coragem até de morrer por você. Mas ele não estava pronto ainda, ele não tinha aquela intimidade, aquela convicção, a certeza que Jesus era o Senhor da vida dele. E acontece todo episódio em que Cristo, ele é crucificado, morto, ressuscita e retorna. Ele manda chamar a Pedro. Mas agora Pedro, ele vem com o coração quebrantado, ele já tinha negado Jesus publicamente, dizendo que não seguia ele. Já tinha agido na carne, mas agora ele volta com outro coração, um coração renovado. E Deus fala para Pedro: olha, Pedro, você é pedra e sobre você eu edificarei a minha igreja aqui na terra. E aquele Pedro carnal, que queria ferir os outros, que queria agir com o próprio impulso, que negou a Jesus, agora, uma simples pregação dele converte milhares de pessoas. Ele passando sobre os lugares, as bênçãos de Deus agora estão seguindo ele. A sombra dele curava as pessoas. E é isso que Deus quer fazer conosco. Toda essa busca, essa intensidade em nos achegar a Ele, em nos aprofundar, em mergulhar na presença dEle, é para que sejamos cheios, que venhamos transbordar. Jesus é uma fonte de águas vivas. E nós necessitamos dessa fonte. Ele começa a nos encher, a transbordar isso em nós, essa alegria, essa paz, esse gozo. Nós começamos a decidir tudo melhor em nossas vidas e agora nós transbordamos isso para as outras pessoas. Somos tão cheios que por onde nós passamos, chegamos, as pessoas agora começam a olhar e falar: o que ele tem de diferente? O que o GCL tem de diferente? Que ele passou por aqui, me trouxe uma paz, ele me deu um abraço, eu fiquei alegre, eu estava triste, ele me deu um conselho aqui, me falou de Jesus e agora estou alegre. O que esse cara tem de diferente? E você vai poder olhar e falar: eu tenho Jesus. Eu tenho Jesus em minha vida. E é isso que essa prática de rendição, de entrega, de dependência a Deus faz em nossas vidas.
Nós podemos prosperar em tudo aqui nessa terra, mas se não prosperarmos nessa nossa vida de intimidade com Deus, nós fracassamos. Chegaremos naquele dia e Cristo vai nos perguntar: o que você fez? As almas que eu confiei para você, lá no seu emprego, você se dedicou a agir da forma que eu queria que você agisse? Lá na sua escola, na sua faculdade, será que você viveu conforme aquilo que eu queria que você vivesse? E nós só vamos entender isso, só vamos compreender a verdadeira vontade de Deus para nós, conversando com Ele, tendo intimidade com Ele. GC, mas eu já oro. Amém, ore mais. Deus quer que nós oremos mais e mais e mais. Quanto mais dependência de Deus nós tivermos, mais seremos satisfeitos e felizes aqui nessa terra. GC, eu não estou conseguindo orar, essa palavra é para mim. Amém, glória a Deus. Ore mais, busque a presença de Deus. Nós só teremos a fé de Abraão quando nós começarmos a orar, a decidir viver isso de forma correta para Deus. Nós só teremos a força de Sansão, a mansidão de Moisés, a coragem de Davi, a sabedoria de Salomão, quando nós mergulharmos intensamente na presença de Deus. Homens e mulheres de Deus, cheios de Deus, transbordando vida na terra. Essa é a vontade do Pai para nossas vidas. Esse é o desejo do coração de Deus para nós. A oração, ela sempre vai nos levar ao coração de Deus. A dependência sempre nos direciona a Deus, que deve ser o centro de nossas vidas. E nos direcionando a Deus, nós reconheceremos a missão que nós temos aqui na terra, que é honrá-lo, amá-lo e fazê-lo conhecido a todos aqui. Então eu não sei qual dificuldade você está enfrentando. Eu tenho minhas dificuldades, meus problemas diários, todos nós temos. E Deus diz aqui nesta noite, é só demonstrar a sua dependência a mim. Não busque soluções em outros lugares, em outras pessoas. Não busque soluções em locais que não tem a minha presença, mas busque a solução em mim. Se achegue até a mim e eu me achegarei até vocês. Clamem a mim e eu irei responder vocês. Esse é o desejo do coração de Deus. Quanto mais nos aproximamos dele, mais essas correntes são quebradas, são derrubadas, mais o nosso futuro é destravado. A oração é o que mais auxilia o homem aqui nessa terra. Então, se nós temos dificuldade em algo, Jesus, quando ele foi aos céus, ele disse: eu deixarei a vocês o Espírito Santo que auxiliará vocês aqui. E como que nós teremos esse relacionamento com o Espírito Santo? A partir do momento que nós começamos a andar com ele, a praticar aquilo que é agradável à vontade dele. Isso nós encontramos através da palavra de Deus, através do jejum, através da oração, através da nossa intimidade com ele. Começamos a caminhar e fazer a vontade do Pai aqui nessa terra. E ele quer quebrar, ele quer romper essas barreiras que estão sobre nossas vidas. A incredulidade, o medo, os sofismas. Eu tenho problemas no meu emprego, eu estou com dificuldade. Ele quer resolver para você. Eu estou desempregado, ele quer resolver para você. Eu estou com uma enfermidade, ele diz: eu sou maior que essa enfermidade, eu sou maior que esse problema, que esse dilema. Eu tenho a solução para vocês. Eu sou a resposta para vocês. Ele é o caminho, a verdade, a vida que nós precisamos. Se nós andamos errantes, não conseguimos alcançar o coração de Deus. Se nós olhamos para aquilo que não é verdade, que desagrada o coração de Deus, estamos afastados da presença de Deus. Se nós nos preocupamos somente em vir
a igreja, em cantar, em ler um versículo por ler, só como um compromisso, nós não conseguimos atingir a plenitude da graça de Deus aqui na terra. Não conseguimos viver a plenitude que é o Evangelho de Deus aqui na terra. Esse amor que Ele tem, que Ele prometeu a nós, que Ele demonstra em toda a sua palavra, Ele deve ser vivenciado por nós aqui na terra. De todas as maneiras, Ele quer isso para as nossas vidas. Essa é a vontade do Pai para nós. Talvez você fale, Gessel, eu tenho dificuldade. Vai com dificuldade mesmo. Gessel, eu estava igual você estava naquela época. Eu chegava para orar e eu dormia. Repreende esse inimigo. Expulsa. Entre com a autoridade e fale, eu vou orar. Eu vou me achegar a Deus. Esse é o meu momento com Deus. Expulse toda opressão que há, que tenta impedir você de se achegar até a Deus. Gessel, eu não tenho tempo. Tem tempo. Nós temos tempo para tudo aqui. É uma prioridade que nós devemos ter em nosso coração. É o desejo de Deus para nosso coração. E se nós sairmos aqui dessa noite com um entendimento apenas, com apenas aquela frase que eu citei lá no começo, um livro que eu li 2 anos atrás, apenas com essa frase no coração, Deus é o único que tem o poder de mover montanhas. Mas nós, através da nossa oração, podemos tocar o coração de Deus e Ele moverá as montanhas. Isso vai mudar toda a nossa vida, toda a nossa história. E é com essa citação que eu quero convidar toda a igreja a se colocar de pé. É uma palavra rápida, é prática. É o que Deus tocou no meu coração para dizer aqui nessa noite. Porque eu dependo dele todos os dias. Nós dependemos dele todos os dias. Queria convidar o grupo de louvor para cantar com o último hino, que ele cresça. E nós nos expressarmos agora. Não é o momento para pedirmos nada para Deus, não é o momento de nós colocarmos nossa dificuldade diante dele, não. Mas é um momento de nós nos achegarmos até ele. Você abrir o seu coração e demonstrar, dizer a ele que você é dependente. Dizer que você quer que ele entre na sua vida, mude a sua história. Mostrar sua dependência a ele nesse momento. Não é um momento de emoção, mas sim um momento de remissão. Deus quer remir o nosso coração aqui nessa noite. Ele quer remir a nossa mente aqui nessa noite. Ele quer que nós venhamos a submeter a palavra dele, submeter às vontades dele, ao desejo do coração dele, submeter a tudo que ele tem para a nossa vida aqui nessa noite. Então se levante com uma postura de fé, com fé no coração, com liberdade, levante as mãos, pule, cante, grite. O que Deus tocar no teu coração, o que o Espírito Santo tocar em teu coração, não se acanhe. Haja com liberdade nesse momento. Haja com liberdade, clame a Ele, peça que Ele venha entrar em teu coração, trazer esse desejo de se aprofundar na presença dEle. Pai, eu oro para que o Senhor venha sobre todos nós aqui nessa noite, Senhor. Encha-nos, Pai, com teu Santo Espírito. Senhor, nós temos, Pai, o problema de olhar para a dificuldade, olhar para o medo, para o tamanho, Pai, das batalhas que nos vêm. Mas nessa noite, Senhor, nós nos levantamos como Josué, Pai, que teve coragem, foi à frente do povo de Israel, Senhor, e com a tua ajuda derrubou as muralhas de Jericó. Com ousadia, Pai, nós agimos como Sansão, que mesmo, Pai, depois de falhar, de errar, de pecar, ele teve o seu auxílio, orou, Pai, e derrotou aqueles filisteus pelo teu poder. Pai,
poder, Pai. Somos pequenos, somos falhos, Senhor. Mas nesse momento nos esvaziamos de nós para que sejamos cheios de Ti, Pai. E venhamos olhar para o Teu tamanho, para a Tua graça, para o Teu amor, Senhor. Não deixe que as circunstâncias, Pai, nos derrubem, não. Mas somente a Tua graça, o Teu amor, o Teu poder vai reinar sobre nós. Reine sobre nós, Pai, esvazia-nos de nós. Tira, Pai, essa carnalidade. Tira, Pai, a venda dos nossos olhos. Tira, Pai, aquilo que tapa os nossos ouvidos e não nos deixe ouvir a Tua voz, Senhor. Leva-nos, Pai, ao centro da Tua vontade. Seu centro da nossa vida, Senhor, nós te pedimos. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, que Ele cresça, eu diminua, que Ele apareça e eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servos de todos os irmãos. Mostra a Ele porque você veio aqui nessa noite. Você não veio apenas ouvir, você veio para demonstrar a tua gratidão a Ele. Você veio entregar o seu louvor a Deus. Você veio entregar a adoração a Deus. Abra sua boca. Diga palavras de louvor a Deus, palavras de adoração a Deus. Diga o quanto Ele é grande, quanto você o ama, quanto você confia nele. Em nome de Jesus. Aleluia, te louvamos, Pai. Te louvamos, Senhor. Continue, Pai, fazendo maravilhas em nosso meio, Pai. Continue, Pai, tocando em nossos corações, Senhor. Não sejam as palavras, Pai, mas que sejam verdades fluindo do Teu reino. Viemos olhar, Pai, para Ti. O Senhor falou conosco, Pai, decidir viver a Tua palavra. E menos de mim, e menos de mim, e menos de mim, e menos de que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos, que Ele cresça, eu diminua, que Ele apareça, e eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Aleluia. Continuemos nessa dependência a Deus. Vemos olhar para a palavra de Deus. E assim como Paulo falou que aqueles de Colossenses, busquem a presença de Deus. Vamos continuar em oração, dedicar essa ferramenta que Deus deixou para nós de nos aproximar dele, de nos achegarmos à presença dele. Essa é a nossa missão aqui na terra. Ele tem esse propósito com nós, de sermos um com ele, de nos entregarmos a ele, de sermos fiéis a ele. E tem pessoas lá fora só nos esperando nos achegar até a Deus. Às vezes nós pensamos que isso só interfere em nossa vida e não. Não somos somente nós. Nós temos um propósito aqui na terra. Tudo isso que foi ministrado sobre a oração, sobre a nossa dependência de Deus, é para que sejamos cheios dele.
Mas um vaso, quando ele é cheio, não fica a vida inteira cheio. Não. Ele precisa ser transbordado sobre a vida das pessoas. Tudo aquilo que Deus nos dá, tudo aquilo que nós vamos adquirir na nossa intimidade com Ele, no nosso tempo com Ele, será para gerar mais vidas. Para agirmos conforme o coração de Deus, agirmos como Jesus agiria aqui na terra. Então ele fala, se acheguem até mim, venham até mim, eu vou resolver todas as suas mazelas, todos os seus problemas, mas não é só isso. O evangelho de Deus, o reino de Deus é isso, mas não é somente isso. Há um propósito, há um fundamento para tudo que nós passamos aqui na terra. Temos as provações e Ele vem e resolve isso para nós. Mas agora a nossa atitude